Muitas pessoas não sabem se confessar, e eu, como sacerdote, eu gostaria de te ajudar. A paz de Jesus, eu sou o Frei Francisco Ayrton, sou carmelita mensageiro do Espírito Santo há 19 anos e sacerdote carmelita mensageiro do Espírito Santo há 7 anos. E neste período eu já atendi inúmeras pessoas em confissão, e eu senti a necessidade de vir falar um pouco sobre o sacramento da penitência, do perdão, da confissão para o povo brasileiro. Então, primeiramente, antes de entrar propriamente dito no tema, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha experiência com a confissão. A nossa regra, ela pede que nós nos confessemos no mínimo, ao menos 2 vezes ao mês. Às vezes, logicamente, damos uma passadinha. Por exemplo, quando eu fui para a França, eu passei um mês sem se confessar tudo, mas no normal é aí 2 vezes ao mês, estourando uma vez por mês. A confissão, e ela se tornou uma necessidade. Quando eu fazia direção espiritual, eu fui aprendendo que nós, falhos pecadores, nós precisamos da graça de Deus. E onde está a graça de Deus? Primeiramente, ela está nos sacramentos. Então a confissão não é simplesmente, eu cometi um pecado mortal, eu vou lá e me confesso. Não, até mesmo se eu tenho só pecados veniais, queira Deus, temos que ir lá nos confessar, porque é essa faxina, e mesmo se não tiver grandes sujeiras, tirar o pó. Então isso é muito importante. A confissão, para quem quer avançar na vida espiritual, é de extrema importância. Para a minha caminhada pessoal, eu procuro sempre me confessar, porque é bom para que Deus derrame sobre nós a sua graça, mas ao mesmo tempo para aumentar a humildade. Porque na confissão é uma humilhação. Então, se eu pudesse, eu não iria lá me falar, abrir meu coração para outra pessoa, porque muitas vezes é humilhante. Mas isso é bom para nós avançarmos, para sermos mansos e humildes de coração como Jesus. Como sacerdote, né, então já não sou mais somente eu na minha caminhada pessoal, envolve outras pessoas. Era algo que eu almejava, eu queria atender as pessoas em confissão. Quando eu fui ordenado sacerdote no dia 1º de dezembro de 2018, ali começou minha missão de confessor. E eu confesso para vocês, viu, que eu fiquei um pouco decepcionado. E eu até comecei a entrar em crise, porque era algo que eu desejava tanto e de repente não era como eu esperava. Na época eu abri meu coração com, né, eu tenho amigos sacerdotes de comunidade, tudo, e ali eu fui partilhando essa crise que eu tive de jovem sacerdote. Na faculdade nós fazíamos os exercícios de confissão, então as pessoas chegavam, contavam os pecados, nós aconselhávamos, dávamos a penitência, a absolvição, era tudo maravilhoso. A minha crise, eu quero deixar bem claro, não era a questão dos pecados confessados. Eu escutei já de tudo, e graças a Deus eu nunca fiquei escandalizado. Então não é o pecado que me escandaliza. O objeto da minha crise foi justamente as pessoas não saberem se confessar. Isso lá na França, aqui em São Paulo, em lugares mais carentes, mais ricos, eu já confessei todo tipo de gente também. Freira, padre, leigo, leiga, pessoas afastadas, pessoas próximas, enfim. A maioria das pessoas, a grande massa, não sabe se confessar. Então as pessoas chegam diante de nós e falam: padre, eu vim conversar. Quando a pessoa fala conversa, eu entendo que é uma conversa e não uma confissão. Só que a pessoa começa a se confessar. Ou então a pessoa fala: padre, eu vim me confessar. Aí lembremos, a confissão é um rito. Eu faço todo o rito e a pessoa começa a falar de coisas que não tem nada a ver com a confissão. Eu, jovem padre, ali sistemático, pensando que as coisas iam ser preto no branco, e eu vi que não era, né? Mas aí, com o caminhar da carruagem, com o passar do tempo, fui entregando isso para Deus, fui trabalhando isso dentro de mim e é tranquilo. Porém, eu senti essa necessidade de falar minha experiência para educar o povo. E é isso que eu gostaria de fazer hoje. Vou falar um pouco, primeiramente, só dar algumas bases teológicas, né? Vou usar um pouco o catecismo, e aí depois nós entraremos para a prática. Quando o padre abençoa uma pessoa, então Deus ele usa de suas mãos para abençoar aquela pessoa. No momento da homilia, da pregação, do sermão, Deus, ele está usando da boca do sacerdote, da língua do sacerdote para falar com seu povo. E no sacramento da confissão, Deus usa do ouvido do padre. Então ali, quando você chega, confessa, vai conversar com o padre, não é o, não é o padre que está ali na sua frente, mas é Deus que escuta os teus pecados. E isso é tão forte, por exemplo, Santa Teresinha, ela tinha convicção na sua inocência, ela até se perguntava se ela não deveria dizer para o padre que o amava.
Tamanha era a sua convicção que ali não era o homem, mas sim Deus. Então existe toda essa força, esse poder do sacramento da confissão. Neste momento agora, eu queria só falar algumas coisinhas em cima do catecismo. Tá? Então, no catecismo da igreja, aqui no parágrafo 1422, vai dizer o seguinte: aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus e ao mesmo tempo são reconciliados com a igreja que feriram ao pecarem e a qual colabora para a sua conversão com caridade, exemplo e orações. Então, o que vai dizer aqui o catecismo? Quando a pessoa se aproxima do sacramento da confissão, ela obtém de Deus o perdão dos seus pecados. Então, a misericórdia de Deus ali, ela age nela e ela obtém essa força de Deus para continuar a sua caminhada. Porém, não é somente isso, não é somente a pessoa que é perdoada. Existe ali também uma dimensão eclesial. O que significa isso? Significa que a pessoa, com o seu pecado, ela feriu o corpo da igreja. Lembremos, nós somos um corpo. A partir do momento que ela se confessa, então não somente ela recebe uma graça, mas toda a igreja, olha que bonito, a comunhão dos santos, toda a igreja participa daquela graça. A pessoa que se confessa, ela colabora para a conversão das pessoas, dos membros da igreja, a conversão à caridade, com seus exemplos e com a sua oração. Então, quando você se confessa, quando nós nos confessamos, você recebe a graça sacramental, a misericórdia de Deus na sua vida, mas toda a igreja, ela usufrui, ela participa desta graça. Tá? Depois, algo interessante também, só para nós prosseguirmos, como se chama este sacramento? Porque às vezes nós falamos confissão, penitência. Vamos falar rapidamente aqui dos nomes que este sacramento recebe. Tá? Então aqui ainda no Catecismo da Igreja. Tá? Então no parágrafo 1423. Como se chama este sacramento? Sacramento da conversão. Significa o quê? Neste sacramento atualiza-se o convite que Jesus faz à conversão. Tá? Então Jesus chamou as pessoas, convidou as pessoas, exortou as pessoas à conversão. No sacramento acontece isso. Depois, sacramento da confissão, que é aquele que, vamos dizer que seja o mais comum, sacramento da confissão. Isto faz o sacramento da confissão. Para que o sacramento da confissão aconteça, eu preciso me confessar e o padre, logicamente, dá a sua absolvição. Então eu vou lá e confesso os meus pecados. Então essa é a primeira dimensão. Mas não somente isso, eu também confesso o poder de Deus, eu louvo a Deus por sua misericórdia, por sua bondade, por sua justiça. Depois, sacramento do perdão, porque através da absolvição sacramental, absolvição do sacerdote, Deus concede ao seu filho, à sua filha, o perdão, e através do perdão, a paz. E também, por fim, sacramento da reconciliação. Por quê? Através do sacramento, aquele elo que foi ferido, aquele elo que foi quebrado, ele é restituído e aí eu me reconcilio com Deus. Existe uma reconciliação, tá certo? Então, só um pequeno resuminho. Sacramento da conversão, sacramento da penitência, sacramento da confissão, sacramento do perdão e sacramento da reconciliação. Agora nós vamos partir para o objetivo deste vídeo. Quando você procura um sacerdote, é necessário que você tenha bem claro o objetivo, o porquê que você procura o sacerdote, está procurando o sacerdote. É para se confessar, você quer obter o perdão dos seus pecados, ou você quer conversar, ou você quer um conselho, você quer desabafar. Então isso é muito importante, tá? Vamos dizer que você marcou, hoje você tem às 3 horas da tarde ou às 7 horas da noite, uma conversa, um momento com um horário com o padre da sua paróquia, ou com um frei ali, um monge do mosteiro, não importa. Você tem este encontro. Você vai chegar e você vai falar para ele: padre, eu quero me confessar. Eu quero me confessar. Então, o seu objetivo, você quer obter o perdão dos seus pecados. Então, você vai chegar e falar: padre, eu quero me confessar. Ou então, antes, quando você for marcar o encontro, você fala: padre, eu gostaria de lhe procurar tal hora, porque eu queria me confessar. Tá? Então, você vai chegar e vai falar isso para ele. A partir do momento que você já está bem claro que é a confissão, então você vai chegar lá: padre, eu quero me confessar. E aí ele vai iniciar o rito. Então, primeiramente,
Vou deixar claro, isso é uma simulação, né? Não é à toa que eu nem vou usar a estola, porém, sabemos que a estola roxa, né, o roxo é a cor ordinária para a celebração do sacramento da confissão. Então, digamos, você vem se confessar, vamos ver aqui passo a passo como que se daria a confissão. Então, nós fazemos o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí o sacerdote vai dar uma pequena introdução, uma monição, uma motivação. Eu geralmente faço a seguinte: Deus esteja em teu coração e teus lábios, para que arrependido confesses os teus pecados, confiando na misericórdia de Deus. Aí eu pergunto, meu filho, quando foi a sua última confissão? Aí o penitente vai responder. Geralmente o pessoal se confunde, fala uma estimativa, porque já aí o pessoal já cria confusão já. Você lembra? Há quase 2 semanas. Ele vai dar o exemplo. Então, quase 2 semanas, um mês, então ele vai confessar os pecados que ele cometeu daquele dia até agora. Pode falar. Então agora aqui é uma simulação novamente. Padre, eu falei mal de uma pessoa próxima a mim, pratiquei o pecado da soberba, porque o meu chefe veio me corrigir e eu não aceitei aquela correção, eu retruquei e ainda guardei ódio no coração. E teve outros momentos também que eu menti, padre, só que foram mentirinhas pequenas, mentirinhas leves, né, corriqueiras do dia a dia. Então foi isso. Depois da confissão, da acusação dos pecados, tá? O padre ele vai dar um conselho ali. Um conselho para que motive o penitente, né? Então, meu filho, né? O importante é que você esteja arrependido e que você faça o firme propósito de se emendar, né? Então, você falou aí da soberba, você falou aí também do ódio, você falou até das mentiras. Então, olhe para a cruz neste momento, olhe Jesus, né? Então, Jesus ali, ele abriu mão de tudo, despiu-se da sua dignidade, nos deu esse exemplo de humildade. Peça graça, olhe para a cruz, peça graça, mesmo que seja o caminho mais difícil, mas a verdade é sempre o melhor. Então, ele vai falar, vai dar um conselho. Mais alguma coisa? Não, padre. Então, agora eu vou te dar a sua penitência. Aí o sacerdote vai falar de uma penitência, vai dar uma penitência para que, com a ajuda daquela penitência, o penitente possa se emendar e realmente, né? Então, como penitência, eu vou te convidar a você, diante do Santíssimo Sacramento, meditar nas bem-aventuranças. Tá? Então você vai pegar as bem-aventuranças, o texto de Mateus, você vai meditar ali e pedir para Deus a graça de viver aquilo que está escrito ali. Tá certo? Depois da penitência, o padre convida o penitente a falar, rezar o ato de contrição, que aqui existem inúmeros atos de contrição. Ele vai dar um exemplo agora. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça esforçar-me para não mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. E depois disso, o padre vai dar a absolvição sacramental. Tá? Então, geralmente com as mãos estendidas, ele vai dizer a seguinte oração. Que eu não vou falar voltado para ele para não ter confusão, né? Que é uma simulação. Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz, e eu te absolvo dos teus pecados. Aí o padre faz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois ele fala, ide em paz, que o Senhor te acompanhe. Graças a Deus. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Mas vamos dizer que você não quer se confessar. Você tem até pecado, porque nós sempre temos pecados, né? Mas você, naquele momento você não quer se confessar. Você quer um direcionamento, ou você quer desabafar, ou você quer uma oração. Aí você vai chegar e fala bem assim: Padre João, eu quero neste momento, padre, eu quero um direcionamento. Meu filho, você quer confessar ou você quer conversar? Você quer um aconselhamento? Padre, eu queria pedir um conselho para o Senhor. Tá certo. Então, como não é confissão, necessariamente não se precisa da estola, eu vou deixar aqui do lado. Pode falar. Padre, nesta quaresma que se aproxima, eu queria ter uma vida de oração mais eficaz, mas, no entanto, eu
estou falhando na minha vida de oração, não estou progredindo. Eu até anotei algumas coisinhas aqui para o Senhor, porque eu percebi que eu estou retrocedendo na oração, estou regredindo. E queria buscar um conselho para o Senhor, nesta quaresma, o que eu posso buscar fazer para progredir na minha vida de oração. Meu filho, vamos lá, vamos partir do prático. Primeiramente, você tem que ver na sua vida por que você está regredindo, esfriando na sua vida de oração. É cansaço, é angústia, é a correria do dia a dia, enfim, você observa o porquê, né? Já que você tinha uma vida séria e agora você está meio cambaleando. Você precisa observar isso. E depois, observando, tome as atitudes necessárias, concretas, né? Então, no seu dia a dia, como que você pode organizar o seu dia a dia? Ai, padre, eu não estou tendo tempo de rezar, o meu dia é tão corrido, então qual horário que você acorda? Organize-se antes, de repente, antes de ir para o trabalho, mas lembre-se que a vida de oração, ela é uma intimidade com Deus, é uma relação com Deus. Então, no seu dia a dia ali, no meio do seu trabalho, na hora das refeições, procure sempre elevar o seu coração a Deus. Duas coisas importantes. Primeiro, o porquê esse esfriamento. E segundo, como que no seu dia a dia, de maneira concreta, você pode se organizar a sua vida de oração e quais as orações para este momento se adequam mais ao seu estilo de vida. Léxio Divina, o Rosário, o Terço, se é possível a Santa Missa diária, enfim, você vai se organizar, tá? Mas de qualquer forma, você vá para sua casa, medite nisso que eu falei, aí depois você volta para nós conversarmos e vermos como as coisas estão progredindo. E aí dentro deste direcionamento é importante saber, um parênteses aqui, existem várias coisas, né? Porque uma coisa é a direção espiritual, né, que você vai fazer todo mês ali, você vai ter uma conversa com seu padre, ele vai te direcionar. Outra coisa é o atendimento, né? Enfim. Então vamos dizer assim, padre, neste momento eu gostaria de um conselho. Ou então, padre, a quaresma vai começar, eu queria um conselho, como que eu posso viver bem essa quaresma? Ou então também, padre, eu queria um atendimento espiritual. Eu não estou conseguindo dormir direito. Antes de dormir, durante a noite ali, eu sinto uma opressão, uma angústia. Eu queria desabafar, eu queria este atendimento, padre. Ou talvez, por exemplo, um desabafo mesmo, né? Então, olha, padre, tá difícil, não estou conseguindo pagar minhas contas, a minha mulher, eu estou me sentindo distante dela. Então você percebe que existem várias coisas e nós não podemos misturar, porque aí você pode falar, Frei, é difícil às vezes saber o que você quer. Sim, eu sei, mas eu falo assim que a questão é que a confissão é um sacramento. Existe um rito e atendimento, direção é outra coisa. Às vezes acaba misturando, não tem como. Na prática, muitas vezes acaba misturando. Logicamente que nós não vamos ser tão escrupulosos de não, agora é confissão, agora é aconselhamento. Às vezes se mistura. Mas aquilo que estiver ao nosso alcance é necessário, porque senão seria a mesma coisa de você ir à Santa Missa querer participar de um grupo de oração, ou ir a um grupo de oração querendo que fosse a Santa Missa, ou você ir ao terço dos homens, sabe, querendo como se fosse um batizado. Então vocês percebem, nós não podemos misturar as coisas. Confissão, a penitência é um sacramento. A direção, o aconselhamento, o desabafo, um pedido de oração são importantíssimos, importantíssimos, mas não é um sacramento da igreja, que são apenas sacramento, apenas 7. Depois de todo esse percurso que nós fizemos, eu espero do fundo do meu coração que isso possa ter te ajudado, sabe, na sua caminhada, então sobretudo na sua relação com o sacramento da confissão. Lembremos que é de extrema importância se confessar regularmente. A igreja, ela pede que nos confessemos ao menos pela Páscoa, na Páscoa, mas esse ao menos é o mínimo do mínimo do mínimo. Tá? Então você que busca uma vida séria, procure ali se confessar ao menos uma vez. Isso é de extrema importância. Nós sabemos que a vida não é uma matemática, nem tudo é no preto no branco. E eu já atendi muitas pessoas que não podem se confessar, infelizmente.
Então já tiveram pessoas que sabem que não podem se confessar e tem aquelas que não podem, mas não sabem. Eu vou dar aqui só alguns exemplos, né? Então, por exemplo, eu já tive pessoas que me procuraram e estão ali em uma segunda união, por exemplo. É o caso clássico. E aí eles vêm me procurar, pedir a confissão, e eu tenho que ser sincero, porque não é a minha verdade, é a verdade de Deus, é a verdade da igreja. Eu tenho que ser sincero, eu falo assim, meu filho, minha filha, eu não posso te absolver. E quantas pessoas choram ali, é de cortar o coração. Só que eu vou falar para vocês, pela graça de Deus, nunca uma pessoa saiu da minha presença triste no sentido assim que foi enxotado. Porque várias pessoas já vieram falar comigo, Frei, eu fui me confessar e o padre falou, ó, você não pode, enxotou a pessoa. Eu falei para a pessoa, ó, você não pode se confessar, eu não posso te absolver, você não pode comungar, tá? Receber o sacramento da comunhão, Eucaristia, só que você pode fazer tantas e tantas outras coisas. Deus é tão maravilhoso que, já que pelo caminho ordinário você não pode ter, já que você não pode se confessar e comungar, existem outras maneiras de você entrar em comunhão com Ele. Então, por exemplo, vamos rezar, eu vou te dar uma bênção, eu vou clamar a bênção de Deus sobre a tua vida. Não é a absolvição, não é o sacramento, mas eu vou pedir para Deus tocar no teu coração, te fortalecer, te consolar, tá? E mesmo que, por exemplo, você não possa receber a Eucaristia, você não possa comungar, mas você pode e deve participar de uma maneira atenta na Santa Missa, você pode adorar Jesus na Eucaristia. Não se desespere, porque o amor de Deus, a misericórdia de Deus, ela é infinita. O caminho ordinário para ele vir até nós são os sacramentos. Porém, o poder dele vai muito mais além dos sacramentos. Então não se desespere, você não pode se confessar, receber a comunhão, receber a absolvição, não se desespere. A misericórdia de Deus, ela é infinita. Mas o que nós não podemos fazer é sermos relativistas. Ah, então não, pode vir, pode confessar, pode comungar, isso não. Mas o que nós precisamos deixar claro é que a graça de Deus, ela está aberta, as portas do coração de Deus estão abertas para você. Só que você também tem que fazer a sua parte, você também tem que se esforçar. Tá? Então tem pessoas, esse é um caso de pessoas que não podem por causa do estado de vida. Mas também tem pessoas, e isso às vezes são o casal de namorados, por exemplo, que eles não podem receber a absolvição porque eles não vivem a castidade. Aí já é mais fácil, entre aspas, resolver a situação. Por quê? Aí o namorado e a namorada vão pedir a graça de Deus para viverem a castidade. Vão se confessar, se decidirem viver a castidade, vão se confessar e vão poder comungar. Então existem inúmeros exemplos. Aqui eu não posso falar de todos, porque senão o vídeo ia ficar enorme. Mas é só para entender. De um lado, confesse-se, receba o perdão de Deus, ande na graça. Mas de um outro lado, se por algum motivo, infelizmente você não pode fazer este caminho, se agarre na graça de Deus, reze seu terço, leia a Bíblia, adore Jesus e peça para Ele a graça de que a sua vida entre nos eixos. Mas de qualquer forma, Deus está sempre conosco.